Quando um homem tem espiritualidade, espiritualidade não tem nada a ver com uma religião. Espiritualidade está acima de uma ideologia religiosa. Quando nós tratamos do assunto uma espiritualidade laica, por um lado, agloba todos os pensamentos religiosos, de quem é crente em algo e também do ateu. Porque quando alguém expressa em termos o fauno, a fauna, a mulher do fauno, então isso é um discurso de espiritualidade. Porque o fauno é o pensamento do Deus, que é o intermediário entre o homem e a natureza. Está escrito pela mão das pessoas. Então, essa espiritualidade que eu estou colocando é uma espiritualidade que está acima de ideologias religiosas. É um pensamento acima de um conflito, uma outra maneira, uma outra forma de religar. Então, especificamente, na forma de proteger os animais, nós precisamos do pensar, de mudar, de trocar o modelo. A sociedade capitalista, enlouquecida com as indústrias, com tudo isso, é uma das grandes provocadoras de todas essas discussões em que as pessoas têm o direito de contrapor, de dizer, de me criticar, de falar. Acho importante isso. Acho os grupos de pensamento de fóruns, acho isso extremamente importante. No caso, por exemplo, especificamente de religiões tradicionais, como religiões africanas, indígenas, aborígenes, nativas do mundo inteiro, todas elas têm uma concepção de agricultura familiar. Não existe um maltratamento a animal nenhum, porque as pessoas têm uma prática milenar ancestral na busca daquilo que elas acreditam que é legítimo. Tem que ter cuidado para não abrir precedente na discussão dos animais com discriminação, intolerância, xenofobia, racismo cultural religioso. Isso é muito importante, porque uma pessoa de uma outra religião pode pegar uma mão amiga de uma discussão tão bonita e transformar nisso numa luta religiosa de maneira institucional, como colocamos o racismo institucional, silencioso. Eu utilizo algo de um benfeitor, que é algo bonito, como já coloquei, legítimo, proteger os animais, e numa outra, não entender outros precedentes. Realmente um animal, quando não é insensibilizado, ele tem um momento de sofrimento. Então teve algumas discussões, né, de proibição dessa ou daquela religião que sacrifica, mas o problema a gente tem que fazer, construir lei que mantém o Estado equilibrado. E com relação ao que o PV coloca para a população, não se preocupando com a questão apenas da religião, mas sim dos maus tratos, que o PV é um partido que está sugerindo aumento da pena para 4 anos para quem maltrata os animais. Mas eu quero dizer que isso aí não é nenhuma lei mirabolante de ninguém. Claro. O Código Florestal brasileiro já prevê pena com consequências de crime a maus tratos de animais da fauna, domésticos e inclusive peixes. Nossa. Quer dizer, já existe uma coisa no Código Florestal. Na realidade, os deputados estaduais estão nada mais nada menos que regulamentando o Código Florestal, mas não estão se permitindo, então, a dizer nas suas tribunas que já está lá no Código Florestal. Isso já não é nenhuma novidade. Certo. O Brasil agora está tomando conhecimento, isso já é lei, está no Código Florestal brasileiro. E o PV luta por essa causa também? O PV não concorda, por exemplo, com esse modelo que foi aplicado agora no Código Florestal. Por exemplo, a discussão dos animais é tão bonita que vamos voltar então a uma coisinha aí. O animal doméstico tem que ser cuidado, tem que ser tratado, não pode sofrer maus tratos. Mas, gente, vamos pensar lá em Belo Monte. Tem biodiversidade em Belo Monte que só tem lá no planeta Terra inteiro. E que se encher aquilo d'água, em lugar nenhum no mundo vai ter aquilo mais. São aves, são insetos, é uma biodiversidade tamanha. Então, se você que luta pelo animal não consegue enxergar o choro do cacique Raoni, quando ele diz: eu não faço parte, eu sou a floresta. Então esse povo tem um exemplo para dar daquilo que o homem esqueceu. Que ele e é a eles natureza. Vivem também da natureza, da alimentação da natureza.
de comer o animal de maneira sagrada, do tamanho certo, sem criar grande indústria. Certo. Sem grandes pensamentos industrializados. O mundo há 30, 40 anos atrás não tinha essa visão de uma grande indústria. Olha, a galinha, por exemplo, que a Sadia, a Perdigão fabrica, é um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global do mundo. O metano da galinha, o metano do porco, o metano do boi. Sim. Então, essas são discussões políticas bacanas. Então, o que eu vi assim em meio termos de lei, as pessoas confundindo religião com a discussão dos animais, que acho que é uma outra seara, Sim. é uma outra linha de pensamento. Sim. Né? Deve-se respeitar o direito dos animais, mas não podemos esquecer do direito humano que essas pessoas têm ao fazer dessa luta também o seu próprio direito. E o que você passaria para o grupo, especificadamente, que é o nosso grupo que está se mobilizando contra maus tratos aos animais, com o exemplo que houve da Camila, uma enfermeira que é dona de um crematório, de uma funerária, enfim, assim, matando um animal de 4 meses cruelmente, e agora estão se aparecendo vários casos de animais que são cruelmente mortos a pancadas. Qual é a frente de uma opinião política, principalmente do PV, que é um dos que estão lançando aí a proteção dos animais, que tem uma lei que eles aumentam a prisão dessas pessoas para 4 anos, assim elas seriam detidas mesmo, em cárcere, porque 2 anos não tem o cárcere. Qual seria a sua opinião, enfim, bem especificada para o nosso grupo, para que a gente possa ouvir que pelo menos há um partido que se preocupe com isso? Eu penso que a pessoa, né, existem formas legais da qual a pessoa vai responder. Eu espero que a justiça faça justiça, porque já existem leis, né, como eu acabei de dizer, maus tratos a animais no Código Florestal, animais da fauna, animais domésticos, inclusive peixes. Existe uma pena para isso, e eu no mínimo espero que essa pessoa, que a justiça faça a sua justiça, e essa pessoa sirva de um grande exemplo também a outras pessoas que praticam isso que é chamado de maltratar, né, criaturas. Verdade. Criaturas que sentem, criaturas que sofrem e criaturas que não nos dão carinho. Criaturas que podem nos tirar uma falta, que nos podem preencher em algum momento. Então, uma pessoa assim é uma pessoa que, né, pelo que se observou aí nas discussões, né, na própria televisão, uma pessoa que não teve nenhuma sensibilidade ao controlar a sua atitude de déspota. Eu tenho um animal na minha casa, eu coloco ele na minha casa, mas então se ele roeu a cadeira, a culpa não é dele, é minha. Se ele comeu na panela, a culpa não é dele, é minha. Se ele fez algo dentro do meu espaço que não era para ele ter feito, a culpa é minha, porque eu tenho que cuidar dele. É verdade. É verdade. Entendeu? Então o animal irracional, será que não é o homem? A culpa é do animal. Racional. Né? A culpa do animal racional que passou a ser ter um instinto irracional, né? Cuidando do irracional. Cuidando do irracional, né? Ficou pior que o pobrezinho do cachorro. Então eu acho que, quem acha não tem certeza, que é a justiça que vai julgar isso. Então eu acredito que as pessoas deviam refletir muito nisso, em chave de ecologia profunda. Nós temos direito de cortar nossas árvores, de abrir a floresta, mudar o curso da água. Orientação vem de Oriente. Essa palavra orientação, ela vem de Oriente. Então, de Oriente, né? De orientação. Então, a orientação que eu penso é as pessoas discutirem coisas importantes. Por exemplo, eu vi, por exemplo, uma pessoa dizer, né, que a cada lata, uma freira que eu não me lembro o nome do país, dizendo que cada lata tanta que se alimenta o cachorro daria para alimentar tantas crianças pelo mundo. E aí eu fiz uma discussão, coloquei, né, embaixo do Facebook, dizendo o seguinte, que é claro então que aquela comida para aquele cachorro que a freira criticou alimentava muitas crianças. E o dinheiro todo do Vaticano alimentava todos os cachorros e todas as crianças do mundo. É isso, muito obrigado. Obrigada.